tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a realização humana dentro da intrafisicologia. Eu quero lembrar para todos que hoje é dia do trabalho, realização humana é trabalho. De modo que é mais uma sincronicidade do nosso trabalho aqui e dos verbetes. Agora, a realização humana é o ato, efeito de realizar, executar, fazer, tornar real, efetivo, concreto, existente, pondo em prática alguma ideia, teoria ou projeto interassistencial dedicado à evolução das consciências. Agora, a oportunidade, o ensejo, a ocasião, planejamento, cometimento, a consecução, o empreendimento, a execução, a praxis, a articulação, desenvolvimento, a operação, enfim, uma série de condições aí que levam para o apresto, o aparato, as gestões, as tardes, as palestras, os artigos, os cursos, os livros publicados, as obras em geral, os resultados dos altos desempenhos, os saldos dos esforços pessoais. Agora, nós falamos também aí, na página 61, sobre a cumulologia, ou seja, as realizações conscienciais surgem por intermédio de vários tipos de acumuladores. E aí nós estamos dando 4 deles. Agora, no fim, falamos. Evolutivamente, a realização de tudo é questão de milênios de autorrevezamentos multiexistenciais. A execução de parte é questão para ser resolvida no momento evolutivo, aqui, agora, já. Como vão se desenvolvendo as realizações parciais da evolução para você? Você vive satisfeito com os altos desempenhos evolutivos? Eu quero dizer que esse é o verbete 1189, tem 4 páginas, 45 logias ou sessões e tem 10 máximos. Eu não sei se vocês estão de acordo. Mas tem 10 máximos. Agora, você pode aumentar os antônimos e pode aumentar os trinômios. Eles estão fáceis. Estou dando já a dica, né? O que é o melhor? Agora, aqui nós temos umas perguntinhas. Ganhei uma bolsa de estudo para fazer parte do doutorado na Austrália, por 6 meses. E estou aqui há 20 dias. Como sempre fui uma pessoa dependente, estou tendo aprendizado que considero muito importante. Meu companheiro, com quem vivo há 3 anos e meio, sempre me ajudou muito, mas foi contra essa viagem. Sei que ele está sofrendo com saudades e insegurança e inconscientemente está fazendo chantagem emocional comigo. Ainda não tenho equilíbrio emocional suficiente para lidar com a situação. O que posso fazer para que ele se sinta melhor sem abrir mão das minhas prioridades? Primeira coisa, se tiver um tempinho, escreva uma carta para ele, se possível, todo dia. E manda, né? Porque não adianta escrever a carta sem mandar, né? Escreva uma carta e mande, que assim ele vai ver que você está balançando no seu coração. Entende? Com a imagem dele o tempo todo, né? Balançando no coração. Sou de Florianópolis, estou em viagem agendada para o CAEC no dia 4 de junho. Hoje é dia 1º, daqui a 3 dias. Em função da gripe suína, quer dizer, hoje não é mais gripe suína. Agora eles estão falando que é influenza tipo A. Quero saber se posso chegar aí nessa data, pois vou fazer o complementar também. Cadê a turma do complementar? Né? O que vocês acham? Pode fazer? Olha, pode vir porque tem os médicos aqui para te receber com grande pompa. Eles vão examinar você. Tá certo? Você pode expor mais o processo da historiografia e da para-historiografia dentro da realização humana? O caso todo é o seguinte. Na realização humana, o que importa em primeiro lugar e que as pessoas mais têm preocupação, que é uma coisa natural, é com elas mesmas, ou seja, consigo mesmo. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ver o que ela está fazendo, o que ela está realizando. Nós chamamos isso de altos esforços. São os esforços da pessoa. Então, aí é ele examinar
o tempo todo, de vez em quando em quando, fazer um balanço, um inventário e ver se o esforço dela está compensando, se tem jeito de melhorar isso, se isso pode ser, enfim, dinamizado, potencializado, isso pode ser enriquecido de algum modo. A historiografia, no caso aí, a pessoa tem que examinar a atual autobiografia dela dentro do contexto humano e multidimensional. Conosco, a gente sempre tem que colocar o multidimensional. Por quê? Se a pessoa presta, por exemplo, assistência através da TENEPS, tem um processo aí extrafísico. Então, o problema é ver. A historiografia é a própria vida. A para-historiografia já entra a TENEPS, a UFIEX, os trabalhos de assistência mais profundos e avançados. Moro em Belo Horizonte, meus filhos em Uberaba, junto à minha família, fazendo faculdade. Sabem que estudo Conscienciologia, até aceitam a multidimensionalidade, mas não a levam a sério. Sofrem assédios constantes. Me sinto impotente para ampará-los e me culpo às vezes por estar longe. Minha família quer levá-los ao centro. Devo apoiar ou falar o que pensa? Esse centro talvez seja centro espírita, né? Afinal, já me excluí um pouco por isso e tenho medo de excluir isso também, piorando a situação. Como agir nesse caso? É melhor levar ao centro e ver o que acontece. Tudo isso aí é o menos pior. Dentro do nosso palco existencial, nossa vida atual, o público-alvo não incluiria as consciências e as consciências? Sim. É o que eu estou falando, depende da sua historiografia. Você está fazendo só historiografia ou a para-historiografia? Não temos que considerar as consciências e consciências como habitantes internacionais do ponto de vista do nosso exemplarismo? Poderia comentar? Sem dúvida. Mas agora, um problema sério é o que a gente faz no dia a dia. Por quê? Fazendo certo ou errado, vivendo aqui nessa dimensão, nós temos testemunho por todo lado que nós vamos. Só não sabe disso quem é, né? Boboca. Já tentei ser vegetariano, mas preciso comer carne vermelha uma vez por semana, senão fica evidente o impacto no meu desempenho intelectual. O senhor informou que a questão da gripe viária suína podem sim ser um sinal. Será que não está chegando o momento do mundo ir preparando a genética para um futuro que dependa menos da proteína animal? Com o aumento populacional, o mundo em desenvolvimento tendo mais acesso à carne, isso é bem relevante, não é? Até um certo ponto é. Agora, eu não admito isso aí não estou de acordo com você. Uma pessoa pode passar muito bem sem comer carne vermelha uma vez por semana e não vai piorar nada o desempenho intelectual. Tem alguma sugestão sua nessa história? Coma peixe, o peixe vai admitir aí, vai melhorar e vai ampliar o seu processo na cabeça. Peixe. Precisa ter cuidado só com os espíritos, tá? Gente, eu quero dizer para vocês que vai ter um curso inédito sobre definição da especialidade pessoal. Isso aqui vai ser, começa no dia 30 desse mês, 30 e 31 agora de maio. Depois vai em junho, vai em agosto, vai em setembro. Agora, o curso objetivo auxiliar os interessados na definição da especialidade proexológica através da sinergia das técnicas aplicadas da conscienciometria, da parasociometria e da proexologia. Vale a pena ver isso. O auditório vai ser aqui o auditório do CAEC. Vão ter uma série de professores e tem 3 epicons mexendo na atividade dos campos energéticos. Então são vários meses, vale a pena a pessoa pensar nisso. Outra coisa. A Conscienciologia, hoje nós vamos falar nisso aqui para vocês, na hora aí que a gente pediu os comerciais, precisa de voluntários. Então, todo mundo aí está recebendo hoje um papel sobre cadastro voluntário. E o que eu quero chamar a atenção são dos professores. Levanta a mão, por favor, quem é que é professor de Conscienciologia? Deixa eu ver quantos são. Conta para mim quantos são aí. Daí é mais fácil contar do que eu aqui. Agora, Cris, olha aí quantas pessoas tem aí hoje. 23. Pois
Pois é, tem 23 professores aqui, vamos ver quantas pessoas são. É o que eu falo, de vez em quando aqui nós temos mais uma reunião de docentes do que qualquer outra coisa. 43 e tem 23? 43? Então, vê, tem mais da metade. De modo que o que eu quero pedir para vocês, professores, é o seguinte: lá na Expo, Conscienciologia, é muito importante aparecer professor, que vai conversar com os outros. Isso é uma assistência direta que a pessoa pode fazer, é o máximo. O último dia que eu estive lá no shopping, eu cheguei lá, não tinha ninguém lá. Está faltando gente. De modo que eu conto com vocês. Agora, os professores devem aparecer lá de vez em quando. Anota aí nesse papel aí, ó, que é o cadastro. Vamos ver quem é que pode aparecer lá. Eles já vão falar para a turma toda aí, quando terminar hoje a ter tudo sobre o assunto. Agora, aqui outra coisa. Vai ser feito aqui um negócio muito sério dentro do direito ou da advocacia. Eu quero chamar a atenção para todo mundo que se interessa por isso, e principalmente para os advogados, sobre esse curso de mediação. Os objetivos: capacitar os participantes nas técnicas da mediação, dando a estrutura básica para o exercício adequado das funções e uma atuação ética adequada. Você sabe, isso aí são as técnicas alternativas de resolução de conflitos. É o chamado ADR. Isso aqui eu considero muito sério. E quem vem aí é o Dr. Auro Simões Júnior. Esse cara é mestre na integração, é fora de série, ele é mediador do Ministério do Trabalho, é mediador da Defensoria Pública, é mestre em integração latino-americana. O homem é uma cabeça. Não, isso aqui vai ser, onde que vai ser aqui? Local do evento. Rua Jorge Sanvais, né, que eu chamo aqui, 751, sala C, Centro, Foz do Iguaçu. Bom, vale a pena pensar nisso. O endereço é provisório ainda, né? Mas se vocês quiserem mais informação, podem falar comigo. O professor Áureo tem uma experiência de mais de 10 anos prática em Curitiba e atua... Gente, o negócio de conflito é uma coisa muito séria. Mesmo aqui, se não sou advogado, isso aí é um assunto seríssimo, que eu acho. Mediação. Minha vida inteira eu tenho sido isso, mas eu sou rábula. A rabulística não é boa. Bom é fazer os cursos. Agora, ó, eu quero dizer hoje que a gripe agora é chamada de gripe tipo A. Não é mais, não tem nada a ver com porco, nem nada, porque eles acham que o negócio agora é de homem para homem. Então, não deixou de ser porco, né? Porque a gente... Então, o problema é uma coisa um pouco relativa. Mas agora, ó, há 4 casos suspeitos no Brasil e tem 42 que estão sendo monitorados. Eu estou falando aqui, ó, a notícia das 17 horas de ontem, quinta-feira. Hoje eu não vi ainda como é que está a situação. Mas seguindo aqui, a onda é essa. De 2 já passaram para 4, de 36 já passaram para 42 monitorados. Agora, ó, é preciso da gente ficar cada vez mais vivo, porque senão eu quero repetir aquilo que eu já falei aqui antes. Há bebês que nascem ocasionalmente com guelras e rabos. Rabos quer dizer com apêndice caudal, você sabe disso, né? O Michel de Montaigne falou: no mais alto trono do mundo o homem se senta sobre o traseiro. De modo que vamos ver se a gente estuda um pouquinho mais, que eu acho que vale a pena. Essas coisas todas que eu estou falando é de curso, é estudo. Bebês que já nascem com rabo, vocês vejam bem, não adianta a gente querer falar. Eu fico, por exemplo, até assim um pouco espantado quando eles falam que o homem não é mais primata. E eu tenho dúvidas, há controvérsias do meu lado, tá certo? Agora, outra coisa, devido à crise que nós temos aí, agora a crise dupla, que eu já chamei, que é uma crise bipolar, que é o processo da crise econômica, a crise da gripe tipo A, aqui houve uma redução dos processos nossos aqui. Houve uma queda para 93 a frequência aqui do tertuliário. E eu acho que esse mês, eu já estou agora fazendo uma prospectiva, vai ser menos ainda, devido a esse negócio da gripe tipo A. Então, ó, de 100 e poucos passou para 93 no mês de abril.
Agora, mesmo assim, vocês sabem que é alta a situação. Vamos ver o que dá. Agora, essa aqui não está falando como é que foram os acessos lá fora. Eu não sei como é que foram. Eu estou só dando aí. Agora, vocês veem que essa nossa turma está em dia. Hoje é dia 1º, a gente já está dando a estatística aqui para vocês apreciarem a situação. Agora, gente, realização, nono dia do trabalho. Então, como é que nós ficamos com isso? Como é que estão os trabalhos de vocês? Outra coisa, eu estou sabendo que nós vamos ter um stand lá na Feira do Livro, é verdade? Alguém andou pagando isso aí, não quer que a gente fique fora, não é isso? E como é que é isso? Fala aí pra gente. Precisa de gente para ir para lá, né? Na verdade a gente inicialmente estava com duas assim, dificuldades. Uma delas é fazer a escala, que a gente está tendo dificuldade na Expo, e lá na feira também seria de 9 da manhã, 9 da noite durante... Fala aí que esse negócio sempre é esquisito. Aí, viu? Olha. Não pode brincar, gente. Então, pessoal, a gente tinha conversado com você, né, professor, que a gente estava assim, o ano passado foi o CEEC Editais que fizeram juntos. Aí esse ano, no ano passado a gente teve bastante dificuldade de conseguir manter a escala de gente lá, né, porque é um período bem grande, né, são 12 horas ao longo de 10 dias. Aí nesse ano, até tudo indicava que a gente não ia conseguir fazer por esses dois motivos, a questão financeira e a questão da escala. Aí um pessoal aqui, voluntário, achou que não poderia a gente ficar sem estar lá, né, a Conscienciologia, e aí eles conseguiram tanto arrumar o dinheiro para poder pagar o estande, e 5 pessoas se colocaram para poder cobrir a escala toda, apenas 5 pessoas durante esses 10 dias. 5 é muito pouco, muito não? pouco. Tem que pôr mais gente nisso. O ideal é realmente tem os contratempos. Nunca se sabe. O que eu achei bacana, assim, que as 5 então, pessoas gente, bem carinho no negócio. Gente, quem é que vai lá? Lá é um bom lugar para ir, porque vai mexer com os livros, vai mexer com o povo. Vale a pena a situação. Uma das coisas que a gente ficou chateado de não poder estar lá é porque, assim, a primeira feira foi feita aqui no CEEC justamente para poder incentivar esse trabalho. E aí a gente, na terceira que vai ter, não vai estar presente. Apoio é esquisitinho mesmo. Por isso que eu falei que eu iria lá mesmo, de qualquer maneira eu iria. O que a gente fez, assim, os livros vão estar lá, que vão estar na Abel. Hoje, que hora que começa lá, hein? Hoje é de noite, né? 7 horas. 7 horas? Já vai ter lá o stand nosso? Não, agora, nesse momento, o pessoal está indo para lá procurar ver se é possível conseguir um stand. Eles estão indo para lá agora, lá conversar com a responsável pelo evento lá. Tá bom. E aí eles têm alguma posição, eles vão ligar para mim e avisar. E aí se a gente conseguir alguma informação até o final da tertúlia... Eles vão ligar, então você ainda pode falar aqui até o fim da tertúlia. Exatamente. Gente, eu confio em vocês. Vocês estão vendo que nós estamos precisando de marcação de homem por homem, não é isso? Precisando de gente, jogador. Quer ver aí a turma? Nada de Ronaldinho. O que é isso? Vamos ver se gente melhor do que é isso. Estou tendo problemas de contrafluxo toda vez que começo a estudar assuntos da Conscienciologia ou fazer alguma técnica energética. Bidu, não é isso? Isso é óbvio. Em algumas situações, meu filho começa a ter o que os médicos chamam de terror noturno, não reconhecendo as pessoas em sua volta e fazendo apontamentos e falando com pessoas que não estão presentes. Qual a recomendação? Olha, começa a mexer nas energias e ajuda ele aí. Isso aí sempre vai ver. Você não falou a idade dele, isso aí também importa. Precisa ver como é que é o processo da idade. Agora, a energia sempre vai ajudar. Isso aí mostra que tem assédio. A maioria dos terrores noturnos tem uma base de heteroassédio ou semi-possessão. Minha única irmã tem quase 40 anos, nunca casou nem teve filhos. É uma personalidade difícil. Toma Ritalina, remédio para distimia. Já foi diagnosticada com TOC e foi usuária de maconha por muitos anos. Após o falecimento de meu pai, há 2 anos, ela decidiu comprar uma chácara afastada da cidade, em Brasília, onde pretende morar sozinha. Eu e minha mãe nos preocupamos muito, pois ela resolveu fazer curso de tiro e agora ter porte de arma, quer ter porte de arma para se defender.
Tudo na vida dela se baseia mais pelas consultas na astrologia do que pelo discernimento. Minha tendência é me afastar cada vez mais, pois pretendo mudar de cidade tão logo possível. Como posso ajudá-la nessas condições? Olha, a situação aí é precária, porque as coisas já caminharam demais, né? Tinha que socorrer essa moça há muitos anos, agora o negócio está no buraco. O problema é o seguinte: viver numa chácara em Brasília, sozinha, isso é chamar os assaltantes, os assassinos e outras coisas a mais. Isso é um perigo, né? Principalmente se tiver alguma coisa lá na chácara. Agora, ó, problema aí é caso psiquiátrico sério mesmo, tem que levar isso adiante. Não tem outra saída não, ver o que você faz nesse sentido. A coisa já caminhou muito. Isso aí é outra coisa. Se até hoje ainda escuta astrologia, quer dizer, a pessoa não caminhou com nada, né? Você não tem um astrólogo aí que podia falar umas verdades para ela positiva, porque às vezes pode ajudar, né? Arranja uma pessoa da família que seja astróloga e vai falar com ela, é um jeito, às vezes é uma saída. O doente no início, às vezes, tem que aparecer lá um ator ou uma atriz. Qual a personalidade histórica, segundo os testes e avaliações do consensograma, que, analisada pelo senhor, ganhou a maior nota em termos de realização humana? Tem uma porção, mas a gente realmente não fala, porque tudo é serenão. Ele é anônimo, eu não vou falar o que é. Agora, entre o povo aqui, nós temos vários que são fora de série, né? A gente tem que falar, né, desse povo, né? Hoje nós temos aí, ó, o Roberto Almeida, o Pedro, as crises que estão ali, ó, 2 crises, altas crises, não é isso? Tem uma opção de gente aí, desse lado aqui também está cheio de gente. Tem a Dulce, tem o João aí, ó, que não é fácil, né? O Alexandre, ele está com uma barba enorme, né? Pois, e tem o Adélio, que eu esqueci, que eu não tinha visto, que é do trio Parada Dura. Então, veja, essas pessoas têm realização humana séria, sem brincadeira, eles estão fazendo força. E tem umas que tem cada abacaxi, que é uma plantação de ananás, né? Olha uma delas lá. Que não é fácil, o serviço que ele está fazendo aí, não é isso? Tem outros também que tem uns problemas sérios lá, aquele cara lá, que ele mexe no AVA. Entende? O AVA não é fácil também. De modo, tudo é realização humana. A gente, vamos entender essa condição, não é isso? Agora, gente, o trabalho é o seguinte: o que vocês estão fazendo? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua realização humana? Como é que é? Você hoje não vai falar, nossa, você está hoje tímido? É por causa do Rosa. É o segundo que recusa o Rosa. Tá danado, hein? Tá danado, hein? Dá para a Rosa, que ela não vai se incomodar, porque é Rosa. Não é isso? A realização, aqui está bem claro tudo. Eu queria saber, o máximo da realização seria o cumprimento da PROEC, para nós. Isso seria o complexo, né? Esse que seria o ideal para nós, né? Nessa história dos acontecimentos. Agora, existe uma coisa ainda superior. Se nessa vida a pessoa se transformar, por exemplo, num desperto, eu acho também que é uma coisa boa para mostrar como realização, né, para a gente. Não é isso? Maior do que... Outra coisa, é bom a gente falar bem claro, para as pessoas não agir ou não interpretar errado. Eu não estou falando esperto, não. Estou falando desperto. Que tem uma pessoa dizendo, como é que é esse negócio de esperto é isso? Eu falei assim, você está um espertinho, mas não é. Então é desassediado, permanente, total. Esse que é o desperto, é a desperticidade. Mas aí explicar, está acima do complexo. Mas também depende do... O esperto maior é o desperto. Tá certo? Esse é o esperto maior. Para ele se tornar desperto, ele também precisou do complexo. Eles são 10 espertos. É necessário. Um só.
Não, está entendendo o que ele quer dizer? A pergunta é se, para ele ficar desperto, ele precisou do complexo. Acho que sim. Sim, mas aí agora veja, ele às vezes arranjou o complexo dele rapidinho e se transformou num desperto nessa vida. Isso é um e aí tá max, acima da max que você falou, é o max. Não é o max ali. Máximo. É o máximo. Pois é. Vale. Você falou na tertúlia faz tempo de que tinha personalidades definidas. Você colocou o exemplo do Moacir e da Mabel. Eu queria entender mais, na hora da gente ter uma realização humana, qual que é a influência da gente saber qual que é essa personalidade definida que uno tem de si mesmo. Como assim? Você quer saber como a pessoa, o que ela devia de ser? Se eu, por exemplo, não soubesse qual que é a minha personalidade, se eu tiver ou não uma personalidade definida, como é que eu vou legar a fazer uma realização humana? Como é que você vai o quê? Você falou, a Mabel tem uma personalidade definida. Sim. Então, para mim, o que eu entendo é que uma pessoa com personalidade definida, ela tem mais facilidade de atingir uma realização humana. Não é a única que consegue, o resto não consegue nada. O resto fica na cinta de dispersão. Certo, então como eu, por exemplo, se eu não saber qual que é a minha personalidade definida, vamos supor, eu não sei. Então você está na fase ainda da preparação da adolescente. Nesse vira uma pessoa madura. Você tem que saber qual. Mas nem todas as pessoas maduras sabem que tipo de personalidade definida elas têm. Cada uma sabe, porque senão amadureceu. Então, a maturidade é a pessoa saber quem é. Então, é a imagem pessoal, ou a autoimagem da pessoa, ela fica bem dentro da imagem pública que o povo tem dela. Então, bem aproximada, é 80%, 90% da realidade. Como eu então posso me ajudar a descobrir a minha personalidade definida? Pela conscienciometria, né? O conscienciograma. A pessoa se autoanalisar, refletir. Autoavaliação. Não tem milagre nisso. E outra coisa, é ela mesma. Não adianta fazer uma heteroavaliação. Mas, por exemplo, explica mais. Você colocou o exemplo da Mabel. Por que você acha que a Mabel tem uma personalidade definida, por exemplo? Eu conheço a Mabel há muitos anos e sei dos processos dela. Ela é bem definida, ela é boa de comunicação, ela é boa de pesquisa, ela é detalhista, ela tem uma personalidade definida e ela sabe que ela é assim. Ela dá valor para o que ela tem. Eu sei que é. Moacir é a mesma coisa, também conheço há muitos anos, sei como é que ele é. Entende? Mas isso tem relação com o mater pensene da pessoa também? Não, isso é o mater pensene. É o mater pensene, não é que tem relação, isso já é. Isso aí já caracteriza o mater pensene da pessoa. Agora, vocês que conhecem a Mabel, isso que eu estou falando, eu estou exagerado? Vocês que conhecem o Moacir, eu estou exagerado? É isso. Não, eu concordo, só queria entender então, mais. Então, são pessoas definidas. Eu queria entender mais profundamente essa personalidade definida, eu acho muito importante. Agora, por exemplo, tem gente que tem indefinições difíceis. Eu recebi um senhor aqui, ele tem quase a minha idade, e ele fez uma organização. Então, ele tem dúvida, a hora que viu a conscienciologia, o mundo dele revirou. Agora, tem dúvida, o que ele faz com aquela organização que faz assistência e o que ele faz com a conscienciologia. Ele não definiu a posição dele. Agora, veja, na hora que vai chegar com 74 anos, a pessoa tem que resolver, não é fácil. Então, conclusão, essa pessoa é retardatária, ela chegou atrasada. E eu não cheguei a falar para ele, essa pessoa, que ele tem curso intermissivo, mas eu tenho quase certeza que ele tem. Agora, vamos ver o resultado. Ele esteve aqui rapidinho e viu as coisas do SEAEC. Depois, agora, passa uma temporada, ele vem aqui. Quer dizer, isso são os amparadores que estão trabalhando com a cabeça dele por causa do curso intermissivo. Ele saiu daqui, que eu vejo que ele não está aí mais, e foi embora, e eu não sei o que definiu, eu tenho dúvida. Eu dei as dicas todas que eu faria no lugar dele. Então você veja, ele é uma personalidade definida. Ele era uma pessoa muito braba e hoje ele é uma pessoa mais doce. Ele é quase o vovô que todo mundo gosta. Entendi, ele não era assim. Outra coisa, ele é militar, patente alta,
Ele esteve aqui conosco vários dias agora. Agora, eu acho ele o máximo, hoje. A aura dele é equilibrada, ele é tranquilão, tem uma opção de coisa favorável. Mas que tipo de... Agora, eu então falei com ele, você vai virar a mesa agora ou vai deixar para a próxima? Que a próxima vai ser inevitável para ele, não tem saída. Mas que tipo de realização humana esse homem concluiu? Hein? Que tipo de realização humana ele concluiu? Ele tem um centro espírita, que é uma instituição, é um instituto espírita. Então eu falei com ele, você preparou gente para tomar conta disso? Qualquer coisa você põe na mão de outro. Ainda expus ainda meu exemplo. Olha, eu fundei um negócio faz meio século, está tudo funcionando até hoje. E outra coisa, eu falei só desse que eu fundei, que na verdade não foi só esse. Eu ajudei a fundar dezenas de instituições que estão fazendo assistência até hoje. Eu não entro no mérito disso, os amparadores sabem o que é que eu fiz. Agora, esse aí é o único que depois que eu deixei o movimento espírita, que eu já voltei lá 2 ou 3 vezes para ver as coisas, só para dar força para o povo. Mas, Valdo, você acha que pelo curso intermissivo que ele parece ter, ele poderia ter feito muito mais? É isso, né? Que você está falando. Não é isso, eu já devia ter descoberto as nossas coisas há mais tempo. Por que agora? Eu sou 3 anos mais velho que ele. E só agora que eu o vejo. Agora, ó, cá para nós, eu não falei para ele. Acho que ele não está ouvindo isso, não, porque ele deve estar de viagem ou qualquer coisa. Eu acho que ele era um dos tais das minhas reuniões, até 85. Desde que ele chegou aí, da outra vez eu cheguei à conclusão. Agora, dessa segunda conversa com ele, eu conversei com ele 1 hora. Eu acho que ele era dos tais que estava comigo. Lá do pandeiro. Eu acho que ele era. Agora, Valdo, como é que a pessoa não sabe? Vocês viram esse senhor aí? Esses dias eu estava aqui, estava sentado ali. Eu não sei se ele ainda está aí. Ele é fora de série. Ele vai pedindo. Ele é coronel da aeronáutica aposentado. Mas então você está entendendo o que é o processo de realização humana? Você tem que decidir quem você é o mais depressa possível, senão você vai ficar igual ele. Já pensou chegar aos 74 anos e está ainda se mexendo para ver o que vai fazer? Mas, Valdo, você fala sempre que nós somos polivalentes. Eu acho quando mas a polivalência não significa que a pessoa seja murista. Não, mas a pessoa pode ficar confusa. Vamos falar isso bem claro. Esquece esse negócio de polivalência aí que não serve. Nesse assunto não dá. Não, mas eu não estou falando humorista, mas às vezes não dá uma confusão. Aqui, é a polivalência e o universalismo. São as desculpas que eles dão para ser humorista. Isso não dá. Isso aí não dá. Esse assunto não pode entrar nesse contexto. Mas às vezes você é polivalente, você sabe fazer muitas coisas, você entra em qualquer coisa, você se dá bem. Todo mundo que está fazendo curso intermissivo é polivalente. Mas depois de milhares de vidas, milhões de... Mas isso não dá uma confusão na consciência, na hora de dizer, eu sou que... Não dá nada. Como é que aqui tem vários que não são confusos? Se uma pessoa da humanidade atingir um nível de equilíbrio a seu respeito, todos os outros podem atingir. Não tem nada desse negócio de confusão. Outra coisa, a confusão. Agora deixa eu explicar o que é a confusão. As confusões, nesse caso, a pessoa, ela fica confusa devido ao egoísmo dela, porque ela quer ser tudo ao mesmo tempo. Ela quer ser, aqui ó, presta atenção, a sociedade inteira. Ela quer ser o rei, a monarquia, a plebe e a administração do reino. Tudo é ela. Isso é autocracia. A gente fala que a pessoa não sabe lidar com a perda, né? Que é isso que você está falando. A perdonologia. Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão, mas aí não é bem a perda, não. O processo é o egoísmo da pessoa que quer dominar toda a paróquia. É igual aquele caso lá do nosso amigo que foi visitar. Eu agora já conversei com você, eu quero ver sua equipe. Não, a equipe sujou. Quer dizer, a equipe sou eu, quer dizer, isso aconteceu. Quer dizer, a equipe de uma pessoa só. Valdo, isso que você faz com algumas pessoas durante a tertúlia, todos estes anos, você, assim, tipo, dá uma etiqueta para a pessoa. Por exemplo,
vou me colocar como cobaia. Você fala de monarquia e feudalismo, se a Laura estiver no meio, é a Laura. Você está estudando, você está sabendo mais isso que a maioria aqui. Sim, eu estou estudando Você muito. representa isso. Mas... Eu, por exemplo, eu estudo o assédio. Uma pessoa que vai estudar assédio tem que falar comigo, eu sou doutor no assunto. Heteroassédio, autoassédio, baratrosfera, o que vocês quiserem eu falo. Certo, mas eu queria saber, Sivaldo, que relação tem esse fato que você fala daquela pessoa naquele contexto com a personalidade definida? Que eu vou acabar achando que eu sou monarquia, sou feudalismo e acabou. Não, você chegou a uma conclusão muito boa. Você é impressionado. Se a gente falar que você é uma girafa, você vai achar. Não. Mas o problema é esse. Você tem que superar isso aí. Não. A gente não deve se impressionar pelos rótulos. Rótulos é bobagem. Não é isso. Entende? Vamos pensar, não é por aí. Agora, a pessoa se encarnar aquele papel, ela vai encarnar o papel tal, isso é bobagem, isso aí não pensa por aí. Agora, a sua personalidade, eu teria que perguntar para o Sandro o que ele acha. Qual a personalidade definida da Laura? Um momento. Não, ele é uma pessoa cordata e equilibrada. Eu confio no que ele falar. Eu acho que é organização e comunicabilidade. E é o que eu já falei para ela. Para você é isso. Você tem uma personalidade definida. Agora veja, às vezes você se engana porque você fica ansiosa. Aí você joga tudo no buraco. O seu problema é todo esse, não tem novidade nenhuma. Agora, que você é equilibrada dentro daquilo, quando você quer, você é. Agora, a hora que as emoções chegam, aí dá alguns tilts, né? Falando da linguagem do Sandro, é um processo de tilt. Mas quem é que não tem tilt aqui? Todo mundo aqui ainda é XT. É que eu achei... Eu fiquei pensando muito nisso da personalidade definida e como uma pessoa assim... Escreva sobre isso. Muito. Eu acho que o curso que eles mandassem... É sobre isso, vale a pena. Acho isso muito, assim, é interessante, muito importante. É interessante. De entender bem. Agora, cá para nós, ninguém está ouvindo, só estou falando para você. A maioria aqui ainda não tem personalidade definida. Eu sei. Está todo mundo na fase de preparação. Não, a gente vê... Já tem mais de 30 anos, mais de 35, mas ainda está na fase de preparação. Eu não tenho vergonha. Você não acha, por exemplo, lá pela PEC, você não vê isso muita gente aí? Sim, sem dúvida. Não tem. Eu Agora, não o que a tenho gente vergonha vê, também que as isso. pessoas já têm tudo para definir. E ficam Mas ela tira o corpo fora, fica esperando o maná dos céus que vai acontecer. A bamboviologia, ela está esperando que aconteça alguma coisa. A Mega Sena, alguma coisa nesse sentido. Ou se não, que o serenão apareça na esquina, na hora que vai tomar café. Isso. Essa questão aí que estava sendo levantada da polivalência, que a pessoa utiliza isso como desculpa, o que a gente vê é o seguinte: todo mundo pode fazer várias coisas, mas sempre tem o carro-chefe, né? Aquilo que vai preponderar naquele momento. É a pessoa optar por isso. Ela pode ser boa em A, B ou C, mas escolhe um. É melhor atuar em um do que não atuar em nenhum. Mas agora é muito importante também a gente lembrar esse golpe aí que o povo faz. Não é ela não deu o golpe, ela não está com essa má intenção, não tem nada. Mas o povo gosta de falar justamente isso. Não, eu sou universalista, sendo que ele é murista. Não, eu tenho polivalência, sendo que ele é murista. Você está entendendo? Ele quer ser, ele está defendendo o murismo dele. Isso aí é das falácias mais crassas e horríveis que aparecem dentro do nosso processo. Por quê? Alguns desses já fizeram curso intermissivo, estão falando isso. No meu caso, acho que é isso que você falou, Valdo, não é humorismo. Eu sei muito bem onde que eu estou neste momento da minha vida. Eu acho que a ansiedade, a falta de estabilidade que me prejudica na hora de colocar e fazer. Se nós formos estudar todo mundo que ainda não definiu sua personalidade, sempre nós vamos achar um processo emocional atrás. Seu caso é ansiosismo, mas tem outros aí que não são. Tem gente que é processo direto mesmo na monarquia. É um processo de exibicionismo, tem disso aí. Tem de tudo.
Mas lá no fundo, é um processo psicossomático. Mas, Valdo, sabe que até eu poderia aceitar que, por exemplo, muitas das coisas que acontecem comigo têm no fundo o negócio da monarquia, com certeza, também. Tem, mas não é isso. Mas o seu caso é ansiosismo, isso é outra coisa. Agora, ó, o seu ansiosismo nasceu disso. Então, de qualquer maneira, você está melhor do que era. E aí é que é o X da história. A maioria aqui está melhor do que era. Por que a monarquia podia entrar dentro do narcisismo? Por que motivos? A hora que você viu que tinha tanta coisa errada, falou assim, não, eu vou acertar isso tudo até amanhã cedo. Aí deu ansiedade, até hoje ainda está aí. A maioria aqui, ó, tem muita gente aí assim. Vocês estão entendendo, né? Olha, o mecanismo, ele é perfeito. Eu pensei no controle. Essa aqui até isso. Eu pensei no controle, que você tinha tudo controlado e depois você... O controle já é o problema do poder. Então, isso pois é mas não é isso. A hora que você viu pelo curso intermissivo, porque o curso intermissivo é uma machadada na para-cabeça. Racha e entra a ideia. Agora a pessoa não tem jeito de julgar aquilo fora, porque ela foi inseminada. Ela tem que parir aquela ideia que está na cabeça dela, não tem jeito. Aquilo tem gestação. Então ela sai de lá e vem para cá. Como é que faz? Essa pressão que a gente tem às vezes de não conseguir fazer as coisas é a ansiedade de querer mudar. Então, mas é isso. A hora que você viu, mas quanto tempo perdido, quanta oportunidade jogada fora. Aí é que é a verdadeira perdologia. Você está entendendo? A pessoa que perdeu foi oportunidades, companhias, energias, vidas, somas, tudo dentro daquele processo. Então, é a soma dos somas, como diz o cara. Quer dizer, é a soma dos diversos corpos humanos que a pessoa usou e desperdiçou a maioria deles. Então, hoje, nós já temos uma coisa muito boa, Laura, que nós temos consciência disso. Isso aí equivale. É o que manda. Queria dizer, em cima disso da Laura, que os cursos de conscienciometria ajudam demais a gente a definir a personalidade. E vai ter o curso da especialidade, que a gente vai trabalhar exatamente com isso, que é com a autoimagem real, ideal, idealizada, né? Para você definir a ProEx, linha de ProEx, a especialidade da conscienciologia. Então o curso vai ser agora, é novo, vai ajudar muito. Quando a pessoa distingue e ela define e se identifica como personalidade, você sabe que toda pessoa tem a face esquerda e a face direita. A esquerda é o mega trafar, entende? A direita seria o mega trafor. Então, na hora de definir a personalidade, seria bom a pessoa perguntar e sair com as três coisas. Qual é a minha personalidade que vocês acham? Qual é o meu mega trafar? Qual é o meu mega trafor? Com isso, a pessoa vai definir muita coisa. E outra coisa, daqui a um ano, ela vê o que aconteceu com ela. Se do ponto de vista prático ela foi objetiva, se ela admitiu aquilo, se ela melhorou em um ano, se houve alguma diferença, isso tudo eu considero sério. Professor, essa oportunidade, a inseminação que ocorre de certa forma no curso elusivo é uma oportunidade de você realizar intrafisicamente. Isso. Esse senhor, ele, de certa forma, ele perdeu essa oportunidade, principalmente... Não, ele não perdeu. Ele está cheio de vida, ainda pode fazer muita coisa. Eu mesmo falei com ele, e a teca de mais um ano de vida? Não, ele adiou, vamos dizer, adiou alguns anos, tudo bem. Mas por quê? Por causa do ego? Não, tudo é o ego, né? O nosso mal maior chama-se ego. Agora você sabe, ego ou ego e self são coisas diferentes, né? Um diz respeito ao ego em si, a personalidade, a consciência. E o outro diz respeito a mim, o que eu acho, a mim mesmo, o self. Então são duas coisas diferentes que eles tratam. A partir da própria psicologia, psicanálise é diferente. Por não prever essa invulgaridade, a pessoa acaba entrando num meio comum. Ela esquece... Não, ela já está. Ela se aninha. O mal é esse, a hora que ela se aninha. Entende? Ela se acostuma. Outra coisa, há pessoas que evitam esse assunto, fogem disso como o diabo da cruz. Não quer saber disso, que aquilo perturba a pessoa a dormir à noite. Ela não quer saber.
Então essas pessoas estão empurrando com a barriga. São algumas dessas que às vezes vem a Foz, quer ficar aqui, fica 3 meses, depois vai embora, não aparece mais. Valdo, ali na página 61, motivaciologia. Você podia falar um pouquinho? Pela cosmoética, quem perdeu a automotivação para a construção do melhor já se rendeu a Melim. A falta de bom ânimo é a fracassomania, o caminho do derrotismo ou do incomplexo. Quanto maior a maturidade cosmoética da consciência, maior a automotivação lúcida com a realização da evolução consciencial, momento a momento, em qualquer dimensão, na obra geral de solidariedade com os componentes da humanidade e das parapopulações extrafísicas. O que você quer? Assim, você explicasse o que a gente poderia fazer, porque eu estou me analisando e compreendendo que a motivação está vindo num crescendo. Então eu analiso o que eu era antes, o que eu sou hoje, e eu vejo assim, houve um crescimento. Como eu posso fazer para acelerar isso? Essa motivação. Você tem que ver qual viés. Quer dizer, está indo para onde a sua evolução? Qual é a linha de atividade sua? Você tem que ver se ela está correta. Se você acha que está, como é que você vai fazer para potencializar isso, para melhorar a eficácia do seu autoesforço? Esse é que é o caminho. Isso aí não tem também milagre, nem nada. A coisa toda é de autoesforço. Agora, o seu desempenho, em qual linha de atividade que é o desempenho que você acha que você está crescendo mais? É esse que tem que ver, a performance, auto-performance. Porque às vezes eu noto assim, não fica muito definido, mas quando eu me deparo com uma euforia, eu vejo, olha, está indo por aí, agora com a questão do livro. Agora, a euforia, no caso seu, eu acho que tem uma série de fatores. Que você está congregando os valores básicos em outro nível na sua vida. Então, o seu caso eu acho complexo. Você está com as suas filhas aí, esse problema todo, isso aí é muito positivo. Então, a euforia pega isso tudo. Não tem jeito. E é muito positivo. Agora, você tinha que ver você pessoalmente. Retira todo o entorno e veja só o seu ego, como é que você está dentro da situação. O que você pode fazer mais? Eu estou vendo, por exemplo, que atualmente você está anotando tudo, você está seguindo tudo através de registro, você está estudando o processo de livro. Isso, para mim, é um dos pontos mais sérios da sua vida atualmente. Consciência terapia, pois é. O Recim também. Vamos pensar nisso. Enfrenta tudo. Outra coisa, você renasceu, né? Igual a Fênix. Você fez uma reciclagem, você começou a falar, começou a aparecer, você participa das coisas. Estou seguindo seus conselhos aqui. Não é fácil, não, me expor. Não, já não era fácil. Hoje não. Ainda não. Hoje é da figurinha difícil. Que era. Não, às vezes eu me deparo falando cada bobagem, mas eu continuo. Tá certo. Agora, vocês já deram alguma vaia para ela aqui com alguma bobagem dela? Então, assim, ainda tem direito a receber uma vaiazinha, né? Agora, aqui é a coisa mais difícil, que tem o povo da vaia, você já notou? A boa parte do povo é até educado, eles não dão vaia na gente. Eu, de vez em quando, mexo umas coisas para sair uma vaia, mas só sai, aquele negócio assim, não dá nada. Você está entendendo? De modo que não se incomode com isso, não, que isso faz parte do serviço. Eu estou no seu elenco, tá certo? Não precisa de mais ninguém. No seu livro Projeciologia, capítulo 286, Energia Consciencial, página 583, tem o tópico plasmagem que está escrito: não existem 2 homens ou 2 mulheres com idêntica energia consciencial quanto às suas qualidades ou características. Por exemplo, volume, frequência, duração. Pergunta ao senhor: como é possível reconhecer essa identidade energética e consciencial que diferencia cada ser humano e extra-humano? Apenas pela leitura da aura ou existe outra técnica? Não tem nada disso. Existe um outro assunto que você, eu acho, ainda não chegou lá.
Eu falo o seguinte, no manual da dupla evolutiva e nos processos da duplologia, eu digo o seguinte, numa dupla evolutiva, que é o início da ponte para a mega fraternidade, para a pessoa amar de fato a humanidade, ela escolhe uma pessoa que é o duplista dela. É o companheiro ou a companheira para a vida. Agora, o que se passa? Mesmo esses dois que possam ter uma afinidade enorme, que já tiver 30 vidas juntos, nenhum deles é igualzinho ao outro. Quer dizer, um não é igual ao outro. Não tem jeito. Um é diferente do outro. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é para ver as energias. Qual é a cabeça energética do casal? Eu já escrevi isso, ó. Essas coisas faz 50 anos que eu falo. Cabeça energética do casal. Num casal, tem sempre um que tem mais experiência energética e parapsíquica. Esse é a cabeça energética do casal. Esse é que tem que dominar o processo de desenvolvimento o mais depressa possível. Amanhã, se forem os dois fazer TENEPS, quem tem que começar a TENEPS é esse, que é a cabeça energética do casal. Então, veja, por que a energia? Porque é através da energia que a pessoa vai mostrar o nível de preparação e de desenvolvimento e de desempenho e de performance que ela tem com o alto parapsiquismo dela. Se uma pessoa não domina a energia consciencial, gente, não vem me falar de parapsiquismo. Que é isso? É besteira. Você pode falar, mas Valdo, ele é ectoplasta, já fizeram até materialização, e daí? A baratosfera está aí todo dia, cheio disso, qual é o problema? Só fazer um fenômeno pelo fenômeno, isso não dá nada. O fenômeno tem que ser equilibrado, sadio, cosmoético, evolutivo, veio para fazer assistência, senão não adianta nada. Você conversa fiada, parapsiquismo de aparência, de performance apenas, de artista, isso não resolve. Que é isso? Isso é palco, besteira. Então vamos entender bem, não existem dois homens ou duas mulheres com idêntica energia consciencial. Sendo assim, não tem ninguém também com nível evolutivo de parapsiquismo e outras coisas mais iguais. A pessoa tem que ver por quê. O que é que se passa com ela? De modo que, se você tem uma duplista, eu pergunto para você, você é a cabeça energética do casal ou é ela? Isso é a primeira coisa que você tem que ver. Agora, ó, qualquer coisa, leia Manual da Dupla Evolutiva. É um livrinho à toa, que foi feito para explicar essas coisinhas. É livrinho à toa que derruba algumas multidões por aí afora. Todo mundo tem medo do livro. Professor, você sabe que às vezes, eu vou contar só uma coisa aqui para nós. Você sabe que às vezes eu tenho lá um armário com os livros, né? De vez em quando a gente dá uma mini biblioteca para as pessoas. Então eu começo a falar assim, livro tal, a pessoa fala, livro tal. Aí quando fala em dupla evolutiva, eu falo assim, não, esse aí não. Eu morro de rir. Isso aconteceu aí umas 3 vezes lá naquele armário. Entende? Eu depois nem pergunto por quê, né? Não pergunto. Não, porque é bobagem. A pessoa, eu vou às vezes forçar a pessoa a mentir, né? Ela fala, não, eu já li o livro, ou já tenho o livro. Não, fulano tem. Não, meu maridinho tem. Ou qualquer coisa, eu não quero isso. Na página 60, interaciologia. A interação, a autorrealização, heterorrealização. O senhor poderia... A autorrealização e a heterorrealização. Isso. O problema todo é o seguinte, Mário, isso aí eu coloquei devido principalmente o processo da Max Proex. Aí, ó, vai pegar o processo da PEX. Primeira coisa, a gente tem que ver, não é só a proexologia, tem que ver a evoluciologia. Qual que é o princípio que a gente tem do ponto de vista da evolução consciencial? Ninguém evolui sozinho, de modo que tem que ter gente. Agora, qual é o princípio da Max Proex? A Max Proex é a programação grupal. Sendo assim, essa interação ela é inevitável, inafastável e insubstituível. Tá certo? Valdo. Pode falar. Pode? Ladies first. Obrigada. Na página 60, na ciclologia, sim. O item 2, o ciclo realização humana, atualização da autoimagem. Você poderia falar um pouco sobre técnicas para atualização da autoimagem?
É realizar alguma coisa, é isso que está falando, é o primeiro termo aí do ciclo. Você tem que realizar alguma coisa. Lembre-se que eu já falei aqui várias vezes o seguinte: existe uma técnica nesse processo. Quando a pessoa está muito assim, sem autoestima, o amor próprio está baixo, ela se vitimiza, tudo isso, a gente pede para ela fazer alguma coisa para dar força para ela, mesmo que seja pequena. Por exemplo, ela resolveu limpar a casa dela toda, de tal até a sala de visita. E ela conseguiu fazer aquilo bonitinho. Aí eu falei assim: se você está fazendo isso, eu quero ir lá para ver se está tudo arrumado. Então, já aconteceu isso comigo. Eu fui lá para ver, como fiscal, inspetor e feitor, para analisar se a pessoa melhorou a casa dela, se arrumou. Porque eu vi como é que era antes. A hora que ela arrumou tudo, eu falei assim: tá aí, você fez um feito. É uma façanha. Então, a partir disso, agora você precisa de ter mais confiança em você. Qual é o próximo passo? Qual é o objetivo que você vai fazer agora? A próxima façanha, que essa aí você já conseguiu. Gente, vocês não ficam pensando que para uma mulher arrumar a casa é coisa fácil, não. Tem gente aí que tem um problemão com isso. Eu estou falando arrumar, desde a edícula até a sala de visita e o jardim. Para ele não ver defeito. E ó, vá, meu telescópio, vou levar tudo. Au. Tá bem aí, ó. Eu já estou preparando, nós estamos fazendo um canil ali moderno, então, precisa saber. Au. É isso? Mas olha, não sei se ficou claro aí a situação. Ficou ou não? Tá? Na página 60, no item efeitologia. Efeitologia, o efeituar das realizações humanas, as redes e as franquias. Então, na questão da Max ProEx, como é que a gente pode entender mais isso e otimizar isso? A Max ProEx, ela é tudo. Ela é o downsizing, ela é todas aquelas técnicas que já usaram, que não deram certo, e as técnicas que já deram certo nas questões do empreendedorismo ou dos feitores, entendendo? Então o negócio é sério, tem que ver por aí. A Max ProEx é justamente isso. Por que a Max ProEx aí no caso é mais sério? Quase sempre ela envolve as pessoas do primeiro escalão, do segundo escalão, do terceiro escalão, do quarto escalão. Você vai falar assim: não estou entendendo isso. Ok, então vamos entender. Primeiro escalão, você vai escrever um livro, aquele livro vai atingir outras pessoas. Aquilo vai fazer uma onda, vai atingir outro círculo. Aquele povo todo está mais ou menos dentro da mesma onda que você. Cada um está querendo acertar. Então, o processo aí entre as redes, os fluxos, as ondas, o downsizing, o que é que tem? O empreendimento, aquele negócio que o João gosta de falar, as franquias, o que mais tem? Parcerias, o que mais? Tudo isso. Agora veja, o que é a Cognops? Agora vamos falar uma coisa clara, que a gente nunca fala aqui. A Cognops, ela existe para isso. O mais é bobagem, o mais é só aparência. Lá no fundo é para fazer a Max ProEx. Eu, no início, estava falando lá, em vez de fazer Cognops, nós vamos fazer que é a Max ProEx Holândia. Mas não é a mesma coisa. Está claro isso? Não tem lógica para vocês? Pensa bem. Dia 16, ainda daqui 2 semanas. Até complementando aí essa questão que o Lógico expôs, o senhor coloca ali voluntariologia, voluntariado empreendedor, né? Essa questão do espírito empreendedor, o senhor recomenda ali na colegiologia o colégio visível dos gestores, né? Sim. O senhor vê que essa questão de gerir melhor, né, a vida, gerir melhor os processos, as realizações, seria o caso de já criar um colégio visível dos gestores? Né? Não.
melhor criar uma instituição conscienciocêntrica dos gestores. Isso é que está faltando. Eu já falei isso há alguns anos, mas ainda não está na hora. Está faltando gestor nas que existem. Gente, vocês já viram, eu já trouxe aí sobre os gestores, aquela listagem dos gestores. Você lembra? Isso já faz muito tempo. Naquela ocasião, já havia gente, já estava assuntando o processo de fazer o IC. Isso já faz alguns anos, não faz? Preciso ver qual que é o verbete, eu não lembro qual é o título dele, mas está embutido lá o processo. Tem uma opção de coisa. Porque eu fui estudar o processo da gestão, inclusive no Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, em Portugal. E onde eu vi que tinha mais estudo na ocasião era em Portugal. E eu recebia por causa do jornal Expresso. Lá trazia todos os anúncios dos gestores. Tinha gestor tudo quanto era lá, estava na moda. Você fez aquele levantamento, né? Você lembra? Pois Sim. É, mas eu já publiquei isso aí, nós já trouxemos isso aqui em literatura. Eu acho que está no Reurbanizados ou no Pacífico, Oswaldo. Mas agora nós publicamos. Você publicou isso aí. Mas falando também os processos de verbete, tem alguma coisa de verbete? Ou está no verbete. Porque nessa questão de realização, o empreendedorismo ele é básico, né? Você ter esse espírito empreendedor, tanto internamente nas empresas... Escuta, o que é uma pessoa que vem desempenhar uma ProEx? É uma Consciex, empreendedora que está aqui, que virou Consim. Ele tem que ser empreendedor. Senão, que negócio é esse? Porque ela assume as regras. Todo mundo, para evoluir, tem que ser empreendedor. Fim de papo. Isso é geral. Não tem jeito de fugir disso. Quem for combater a administração evolutiva deve entrar e pedir licença para aquele negócio de bar da terra que fica lá, sabe como é que é? Como é que chama? Aquele bichinho que fica topeira. Lá. Topeira. Tem que pedir licença para topeira. Como é que é? Se eu posso alugar um quarto aí? Cabe mais um? Não, é aquele negócio. Deve fazer um buraco, entrar dentro, colocar uma pedra e não dar endereço para ninguém. Só para complementar, então, em numerologia, o senhor mais ou menos resume esse contexto, né? O senhor deixa bem claro a questão... Pois é, um empreendimento individual, conscienciológico, grupal, interdimensional, amparado, cosmoético e interassistencial. Um crescendo, né? O interassistencial é que leva para o complexo. Todos os outros estão preparando, mas o interassistencial é que manda. A sua vida, aqui, ó, todos vocês, a hora que vocês deixarem esse corpo aí e entregar o corpo lá para a Crossing Jordan, o que vai acontecer? Não, é um jeito de falar bonito sem mostrar a escatologia da situação, do cadáver. Então, a Crossing Jordan, quando vocês entregarem o seu soma, que vocês estão devendo, né? A Crossing Jordan, o que é que acontece? A primeira pergunta que eles vão fazer: o que é que você fez em favor dos outros? O mais é conversa fiada. Isso é o resumo de tudo. Então, por exemplo, uma coisa boa que vocês devem fazer é aquilo que eu falo lá no manual da TENEPS para os tenepsistas. Toda noite você tem que perguntar para você: o que eu fiz hoje em favor de alguém? Se você não fez nada, assim, perdi o dia. Esse é o caminho para todo mundo, sem exceção, tá certo? Professor Valdo, o senhor poderia explicar melhor a frase enfática? A frase enfática. Evolutivamente, a realização de tudo é questão de milênios de autorrevezamentos multiexistenciais. A realização de tudo, quer dizer, você chegar, por exemplo, ao complexo, nós estamos falando, que aí seria o ápice dessa vida. Agora, a execução de parte desse todo, uma parte, um segmento, é questão para ser resolvida no momento evolutivo aqui e agora. Então, por exemplo, nesse instante eu estou resolvendo com você esse processo. Tá certo? Isso é uma parte. É uma parte minha e é uma parte sua. Do meu lado, eu estou fazendo uma TARES, é interassistência. Você perguntou, você está recebendo a minha comunicação, tá certo? Isso é a parte. Agora, ó, eu vou responder pelo meu todo, que é o meu complexo. Ou eu chego lá ou não. E você vai responder pelo seu. Porque para mim ficou... O que você acha? Parte, segmento, fragmento, pedaço, naco. Eu gosto de dividir o naco do meu bolo com todo mundo.
Você está entendendo? Às vezes dá certo, mas tem gente que não gosta do meu bolo. Então, essas pessoas, em vez de eu dar o bolo, elas me dão o bolo. Elas vão embora. Porque para mim a frase ficou um pouco confusa, quando coloca a execução de parte, a questão... Você acha que a frase está confusa? Eu acho que está super óbvia. Não está, não? Cadê a Kátia Caporale? Ela está por aí, não? Ah, não está? Hoje o povo do português, não tem ninguém aí? Quem é que é do português? Para clarear isso aí, que se fala em administração das metas parciais. Você tem uma meta grande, você subdivide isso, essa expressão é utilizada. Gente, tudo são as metas parciais. É a mesma parciais. Coisa de todo. Parte é a mesma coisa de segmento ou fragmento. Tudo é a mesma coisa. Pode falar, Luiz. Professor, boa tarde. A página 60, principiologia. O princípio da evolução das realidades. O problema todo é o seguinte: as realidades é tudo aquilo que está no seu entorno. São as coisas da vida, coisas. É aquilo que a energia fabrica ou compõe. São as realidades. Agora, é lógico que quando você vai falar de consciência, tem as realidades conscienciais, que eu, por exemplo, em relação a vocês em relação a mim, também são realidades. Então, veja, no cosmos existe a consciência e as energias. A consciência tem inteligência, as energias não. As energias são instrumentos ou ferramentas da consciência. Então, o princípio da evolução das realidades é a hora que você começa, através da sua realização humana, a realizar coisas que vão ser evoluídas, ou que estão em evolução, ou que melhoraram. Você está aperfeiçoando o seu entorno. Isso é o princípio da evolução das realidades. Então é um problema do seu esforço pessoal melhorando o cosmos. Então uma coisa boa, aquela segunda pergunta que o evoluciólogo pode dizer para você, a primeira foi aquela: o que você fez em favor dos outros? Agora a segunda: o que é que você enriqueceu o cosmos na dimensão humana? Seria a segunda pergunta. Você entendeu então, né? Então, a evolução das realidades. As realidades não evoluem sozinhas. São as consciências que modificam a realidade. Você pode considerar a realidade como conjunto de fatos e coisas. Então, aqui ela se encaixa bem, a evolução... o problema todo é a realidade em torno da pessoa. Mas, Oswaldo, pode falar. Este verbete aqui é grupal também, né? Ele é, né? Então, se você quiser, agora ele é neutro. Não, eu sei, mas na codificação... E outra coisa, na atributologia predomina as faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas. Tem que ser a pessoa, né? Eu não posso falar em grupo isso aqui. Justamente por isso eu queria te propor de acrescentar aí o código grupal de cosmoética, né? Ah, sim, isso pode pôr. É o código grupal, o CGC. Ele está querendo, sabe por que é CGC? Lá em Buenos Aires havia o CGC, ele gosta disso. Sabe quem é que era o CGC? Você lembra do CGC em Buenos Aires? Confederação General Econômica. Você viu o que ele falou? Desculpa. O negócio é sério. É por causa disso, ele gosta do CGC. Vamos nessa, Oswaldo. Estou com você e não abro, tá certo? Na polinomiologia, eu tenho uma dúvida a respeito da ordem aí, é uma questão de forma. Poderia ser definição, determinação, execução, realização? Isso é na polinômio? Polinômio? Eu coloquei definição, execução, determinação, realização. Aí pode mudar à vontade. Mas olha, eu acho que não é bem assim não. Se você considerar, a minha ideia que eu coloquei isso aqui foi isso. A teoria e a prática, a execução é a teoria, a realização é a prática. Então veja, presta atenção, se você ler assim, eu estou certíssimo aqui. Primeiro, você define, depois você vai ver, teoricamente, como é que é a execução daquilo. Como é que vai ser a execução disso?
Depois, então, você determina o que você vai fazer, quem é que vai fazer, o material que vai ter que usar para aquilo. Agora, depois, você conseguiu fazer, é a realização. Então, tecnicamente falando, eu acho que a lucidez está aí, o processo é ver o que é. Agora, execução e realização, até um certo ponto se parecem, mas não é a mesma coisa. Não, a dúvida minha estava em colocar do início a definição, lógico. Logo, um rumo de determinação, faço a execução e aí a realização. Eu não acho que seja assim. A determinação não é quando a pessoa fez só a definição. Tem outras coisas que às vezes precisa. Ela tem que estudar, para deliberar, para determinar. Como é que fica? Eu já falei isso aqui umas 5 vezes esse mês passado. Hein? A execução do programa, primeiro é o seguinte: qual é a execução da planta baixa de situação da sua casa? Aí você vai contratar uma firma de empreitada ou qualquer coisa para fazer a casa. Depois você vai seguir e orientar a feitura da casa, a realização, a construção. No fim, a casa está pronta, chama a gente para ir lá. Aí vai ter o Loche, que vai ser o primeiro boca livre para fazer o open house. Isso. Nesse caso é o open house. Tá certo? Então o problema é esse, Oswaldo. A ideia aí é essa. Tá bom. Agora, se você colocar execução da planta baixa de situação, já fica um pouco mais claro. Mas eu não vou pôr. Open house de preferência boca livre. Agora, o que aqui dá... Ele já falou, você está liquidado. Ele já explicou o que é. Não adianta você se defender. Mas tem open house que não é boca livre. Agora, a execução com a realização é que dá a confusão, né? Mas aqui, até a determinação é tudo teoria, só a realização que é... Aqui é a parte prática, mas agora, veja, às vezes eu coloco aí outras coisas. Eu coloco, por exemplo, a deliberação. Outra coisa, você pode pôr aí a intenção antes, e depois ver. A execução aqui agora, seria... definir ainda não é nada. Presta atenção, a rigor não. Agora, executar a obra está só na teoria, ainda não tem nada. Você está executando... Agora, realizou já é outra coisa. É que aqui é uma execução do projeto. A pessoa começou a executar, ela ainda não executou. Ela começou. Não é isso? Engenharia, isso aí é muito diferente. Ela executou o projeto só. Pois é, o projeto. Mas, Valdo, talvez aí não ficasse... Agora, eu não quero pôr outras palavras, não. Eu já coloquei de propósito para o povo pensar que isso aqui cria muito problema aí. É só esse mês passado, eu falei umas 3 vezes nesse assunto aqui. Agora, falando sobre deliberação, eu lembro que tinha até uma pessoa aqui perguntando... Mas, Valdo, não poderia ficar melhor, assim, de repente, a ideia de a execução vir em penúltimo? Executou, tá errado. Realizou, quer dizer, concluiu. Não. Se você for numa sequência, definiu, o que vai ser feito? Que a pessoa não trabalha sozinha, ela não trabalha sozinha, então o processo aí não é meu. A determinação, você vai determinar, fez um projeto, o engenheiro, o arquiteto chega, você está aqui o projeto, o lote. Aí você fala assim, não aprovei. Então... Acabou. Não deliberou nada, não fez nada. Mas olha só, até fazendo analogia... Você tem que falar, aprovei seu projeto. Então agora vamos ver qual a companhia que vai fazer. Mas aí que está, olha só, até mesmo quando a gente fala de PROEX, fase preparatória, fase executiva. Executiva é quando você partiu para a ação. Sim, mas isso... O conceito. E a realização, que é o complexo, você realizou. Então, você falou aí o que eu estou dizendo. Isso. Executar é quando partiu. Ainda não tem nada. Partiu teoricamente. Não, mas na fase executiva não está. Não, sim, eu estou falando na teoria. Eu não quero que seja a prática. Não, mas eu quero primeiro, antes de tudo, eu quero a teoria. Mas então, é uma coisa mais do que lógica isso aí. Não acho que tem que mudar nada. Mas poderia ser a determinação ainda na teoria. Valdo, Valdo, falou da mesma linguagem de projeto aqui. Porque do jeito que você está explicando, eu estou entendendo que a execução é um planejamento. Ainda é um planejamento, não mas, é? Mas, não precisa ser, não. Eu quero pôr a palavra execução. Não, é aquele meu negócio de tirar a prostituição das expressões. Não, mas seria só a ordem. E é preciso de ver as acepções que as palavras têm. Eu quero colocar assim mesmo, é de propósito. Gente, se vocês forem olhar, tem esse polinômio de outros modos. Pode olhar que tem. Essa seria uma outra. Isso é de propósito, é para mostrar a pessoa, para ela pensar. Mas
se é teórico, ainda não é execução. Isso eu também não entendo. É sim, execução do processo teórico, do projeto. Mas a execução já é prática. Escuta, fala isso para ele aí, faz favor, explica. É bom uma técnica falar do assunto para você. Mas, Valdo, não, olha só, quando você faz um planejamento de alguma coisa, de urbanismo, de projeto, de arquitetura, de construção, enfim, de N coisas, execução, tem uma fase de projeto de execução. Outra coisa, eu queria lembrar outra coisa mais séria para vocês terem cuidado. Execução é mandar cortar a cabeça da pessoa também, tá? Não, a execução está cortando a cabeça também. Eu não mandei cortar a cabeça de ninguém aqui, tá certo? Não, mas... Então nós temos que entender, são as acepções das palavras. O processo todo é esse. Isso aí, eu ainda não Agora, me convenci. vocês já viram que de vez em quando eu coloco polinômio e trinômio e coloco entre parênteses a tradução? Vocês já viram isso? Isso é para ajudar quem? Você já viu que eu estou ajudando? Você já viu que eu coloco entre parênteses? Já tem vários aí. Valdo, também tem o seguinte, se fosse um crescendo, até seria mais essa obrigatoriedade. Não, polinômio não precisaria da ordem. Escuta, Rosa, se você estiver de acordo, vamos fazer uma concessão para essa galera. Vamos arranjar o parênteses para cada um dos 4 elementos. Então, por exemplo, na execução, que está sendo mais briga, tem briga, coloca entre parênteses, planejamento, ou se não, projeto. Entendendo? Agora, definição. Você coloca lá alguma coisa, por exemplo, assim, intenção ou decisão. Você escolhe aí, tá certo? Agora, o terceiro, determinação. Você põe deliberação, que a pessoa deliberou. E a realização é a composição final. Não, conclusão, mas conclusão só, eles vão achar que é teórico. Coloca, hein? Não, aí seria acabativa. Mas isso só é pouco. Se você quiser, põe as 3 palavras entre parênteses, que assim nós atendemos toda a galera e todo mundo vai dormir em paz hoje. Obrigado. Ó, já houve um agradecimento, já valeu. Ó. Já ganhamos um pouco de energia, 5% de energia. Tá certo? Agora, gente, tenho 50 anos e conheci a Conscienciologia aos 33. Atribuo meu distanciamento como hipótese à falta de investimento para o parapsiquismo, talvez pela falta de autoconfiança. Agora, nessa retomada evolutiva, sou voluntária da Intercamp e estou no processo de preparação para a docência nesta IC. O que devo priorizar na minha autopesquisa para a realização de um trabalho voltado para uma assistencialidade mais eficaz? Focar no parapsiquismo para utilizar o tempo perdido? Continuar na análise da autossuperação da ansiedade, que é a minha autopesquisa agora? Ou haveria outra sugestão? Não. Se você tem ansiedade, minha filha, esquece o resto, só pensa na ansiedade. Depois você vai pensar no EV. Senão não vai não. Primeira coisa é acabar com a ansiedade. E outra coisa, se você vai ser professora, não pode ter ansiedade, né? Senão todo mundo vê. Aí é muito chato, depois eles vão falar, pois é, hoje a nossa professorinha estava... Os casos de transtornos emocionais, tipo síndrome do pânico, atravancadores da implementação de ideais, projetos, são sempre resultados de heteroassédios ou podem ser consequência de traumas paragenéticos. Como reconhecer a diferença? Como driblar isso? Primeira coisa, não tem diferença nenhuma. Uma coisa e outra é a mesma coisa. Quer dizer, é 6 com meia dúzia. O problema todo é o seguinte, se a pessoa, ela tem síndrome do pânico, é porque ela tem um autoassédio. Se ela tem um autoassédio, é porque tem o heteroassédio. Se o processo, então, se é paragenético, quase sempre é. Então, não tem nada. Como driblar isso? Domine as suas energias, olhe o estado vibracional. E outra coisa, que dê câncer no universo. Não tem nada a ver com você. Então, para a pessoa não ficar preocupada, então ela pensa, não, deu câncer no cosmos, não interessa. Ele não diz respeito a mim, eu não sou o dono do cosmos. Então, na sua vida, não tem nada a ver com isso. Então, fique tranquila, não tem mais ansiedade, nem precipitação, nem impulsividade, nenhum assodamento.
Afinal de contas, a pessoa não é de Brasília. É em Brasília que eles usam muito assodamento. Agora aqui outro. Cair, levantar, é o método colecionar cicatrizes existenciais e evoluir? Sim. E eu falo que é o seguinte, é a queda e o soerguimento. Esse aqui é o cair, levantar que você falou. Não é aquele negócio do senta, levanta, não. Tá certo? Mas não pode também conduzir a exaustão, ao exaurimento das energias e aumentar a melancolia intra e extrafísica. Mas depende da pessoa. Se a pessoa gosta de sempre cair, ela passa no mesmo atabu 5 vezes, o problema é dela. Quando a prostração se torna maior do que a força de levantar, de novo, não é exatamente o meu caso, mas acontece com muita gente. Sim, e daí? A pessoa tem que fazer força antes de chegar nisso. Se não, melhor é se internar, ver o que faz. Deixa os psiquiatras ou psicólogos tomar conta da pessoa, ou consciência terapeuta. Tem uma sobrinha de 15 anos que tentou suicídio nessa semana. Já foram tomadas providências físicas. O que deve ser feito para o equilíbrio no campo espiritual? Olha, deve conversar com a pessoa. 15 anos, geralmente, é quando a mulher começa a aparecer para virar mulher. É a menina moça que está virando gente. Então, eu preciso saber por que ela quer suicidar. A primeira coisa é essa. Foi o namorado que deu, né? Precisa examinar. A maioria, às vezes, é processo de namorado. Com 15 anos, a pessoa ainda está começando. Ela é adolescente. Então, tem que ter muita paciência, examinar isso tudo com calma. Agora, a primeira coisa tem que saber qual foi a real causa disso. Outra coisa, deve perguntar para ela, você já tinha tentado antes? Já pensava nisso há quanto tempo? Tem que examinar para ver, porque geralmente aí tem assediador brabo. 15 anos, moça, sempre tem assediador. Isso é igual ao caso daquela moça, que era mais ou menos 18, 19 anos, e ela foi trabalhar em casa, que a minha mãe estava dando muita aula, etc., precisava de alguém para ajudar. E eu fiquei na sala, porque ela estava arrumando a casa. E na entrada da sala de visita da nossa casa, tinha um local que guardava guarda-chuva e tinha um espelho, aquele espelho antigo que todo mundo chega, por causa de devido os pacientes do meu pai, que ia para o consultório odontológico dele. Então eu sentei na sala e comecei a ler. Aí quando eu vi, a menina saiu lá de dentro, veio no espelho, e eu estava numa posição, num ângulo, que viu o que aconteceu. Então ela fez assim, ó, uma parte da língua dela caiu na mão dela, tirou. Aí eu, na mesma hora, fui acionar as coisas para ver o que era. Ela tinha tomado soda cáustica, devido ao namorado que tinha acabado com ela. Aí foi preciso dos médicos, nessa ocasião já tinha médico lá em Monte Carmelo. Tratar da moça, etc., para ver o que ia fazer com ela. Mas ela ficou sem um pedaço da língua. E aquilo criou problema na voz dela durante muito tempo. Então, você veja, tentativa de suicídio. Porque naquela ocasião eles tinham mania desse negócio de soda cáustica, porque o povo lavava a roupa na barrela. Tinha um negócio que colocava uma tábua assim, lavava aquilo e colocava através de barrela, fazia até a barrela em casa. Tudo era com soda. Isso era um problema. Então era uma coisa fácil, porque as moças trabalhavam com soda. Então era um problema, ela mesma trabalhava. Agora, eu nunca pude esquecer aquela cena de filme trágico. Ela fez assim, ó, a língua, caiu um pedaço da língua na mão dela. Eu, menino, fiquei... o negócio não foi fácil. Nunca pude esquecer essa cena. Foi talvez foi a primeira tentativa de suicídio que eu vi na minha vida. Teve uma outra, né? Eu também seria bom contar aqui, porque está tudo na linha disso aí. Essa moça devia de ter uns 22 anos. E eu tinha alugado um apartamento de andar todo, lá no Leme, na rua Aurelino Leal. Era um colega nosso de medicina, e ele ia passar 3 meses fora do Brasil. E ele tinha uma big, uma coleção, uma opção de coisa, uma biblioteca lá dentro, uma opção de coisa. Então você, Waldo, você está sem lugar aí, você não está querendo usar seu apartamento, você está querendo melhorar lá.
que tal você ficar no meu apartamento 3 meses? Eu falei assim, eu fico, desde que eu pago o aluguel de temporada. Eu paguei o aluguel, fiquei lá 3 meses. Mas nesse período eu precisava de uma pessoa. Então apareceu uma moça de uns 22 anos e foi trabalhar. Tudo bem, sem problema nenhum, arrumando as coisas. Eu comecei até a ler os livros da biblioteca do homem. Muitos deles estavam só empilhados. Ele falou, não, você pode usar, ver tudo que eu tenho aí, não tem nada. E ele na Europa. Agora, uma manhã eu estou lá, quando chega uma moça que trabalhava no outro apartamento, que era amiga dela, chega para mim e fala assim, doutor, vem cá, porque a fulana cometeu suicídio. Eu chego lá, está a moça, sabe, toda alterada e com o braço riscado. Eu olhei bem aquilo, examinei tudo, cheguei e falei assim, não, espera aí. Fui na cozinha, peguei uma biga de uma faca, daquelas bem afiadas, maior que tinha, trouxe para ela e falei assim, ó, vem cá, você quer suicidar? Não é desse lado, isso aí é tapiação, é daqui. Se cortar tudo aqui, você suicida. Você quer isso? Nunca mais essa moça falou em suicídio, nem arranjou nada. Agora veja, ela cortou aqui em cima alguma coisa para mostrar que tinha. Para aquilo repercutir, para a amiga dela falar para o namorado, aquela coisa toda. Aí criou aquela tragédia, aquele drama. Eu falei assim, comigo não, violão, vamos devagar com isso. Então fui falar a verdade. A moça ficou tão sem graça depois, com os negócios todos, você está entendendo como é que é? Agora, então é preciso saber isso tudo. Nessa idade tem essas coisas. Com 15 anos é pior ainda. Essa outra tinha 22 anos. E outra coisa, carioca, hein? Carioca, você sabe que é carioca. Zona Sul. Poderia falar um pouco mais sobre como consigo identificar quem é a cabeça energética da dupla? Quais seriam as atitudes e comportamentos que ajudam a identificar? Não, a primeira coisa é o seguinte. Quem é que já teve fenômeno parapsíquico? Quem é que tem que examinar todos os fenômenos e ocorrências que têm a relação com o processo de energia consciencial. Tem pessoa que vai saber isso. Outra coisa, pega alguém aí que saiba mexer com energia e vê quem é que tem mais energia. Se é você ou se é outra pessoa. Com isso vocês vão saber. Uma outra pessoa às vezes até é melhor para saber. Caso o assistido pela TENEPS esteja acordado durante a realização da mesma, como ocorre o encontro entre o assistente e o assistido. Nesta e em outras situações, o assistido percebe necessariamente o encontro através de sonho, lembrança, vagas ou outro sinal, e ele percebe, às vezes sabe de tudo, mas tem um amparador que sempre está ali para segurar qualquer coisa que aconteça. Você não se impressione com isso não, o problema é ir em frente. Como o senhor enxerga a utilização do dinheiro na PROEX, na realização humana? Olha, dinheiro é uma coisa difícil e a gente só deve usar quando não tem outro recurso. Se os problemas humanos fossem resolvidos com dinheiro, a vida seria muito mais fácil. Mas não é. E outra coisa, só por causa disso é que tem essa crise que está vendo aí, é por causa de dinheiro, porque o povo não sabe usar, que é o abuso disso. Tem aquele nosso amigo que falou, na República do Platão, o ideal seria o seguinte, qualquer pessoa pode ficar rica até 5 milhões de dólares, mais do que isso ela vai para a cadeia. Seria uma saída. E outra coisa, a pessoa tinha que continuar trabalhando, mas gratuitamente. Ela alcançou 5 milhões de dólares, não precisa trabalhar mais. Com isso ela já vai ter um problema. Mais do que isso, ela vai ter problema de manter esses 5 milhões de dólares, que vai dar muito problema. Então o teto seria 5 milhões. O mais, ela dá para o povo. Tudo que tiver. Eu acho que isso seria o ideal, né? Isso eu conversei com uma pessoa que tinha uma ideia, que estava estudando a República do Platão. Que lá seria o rei filósofo, né? Quem deveria dirigir seria o filósofo, que era o rei, que era o líder. Mas agora, esse caso do dinheiro seria o máximo para a gente começar a acabar com o dinheiro, né? Então não vai haver mais bilionários. Né? Seria o teto. 5 milhões, geralmente, é quando já começa a dar problema. Atualmente, eu não sei se são 5 ou se são 8, é preciso ver. Na época do Ibrahim Suede, eram 3 milhões. Uma pessoa que tivesse já 3 milhões, ela já tem problema de manutenção daquele dinheiro. O dinheiro já vai dar problema para ela começar a pensar como manter.
Mas hoje, como nós temos muitas pessoas que já são consultores econômico-financeiros, com 5 milhões, a pessoa pode ficar tranquila. É um bom pé de meia, fora de série, que ela não precisa trabalhar mais. Ela tem que examinar. Então ela vai trabalhar em favor dos outros. Isso é que seria o ideal. Mas agora, o poder tem que ser julgado fora. Aquele poder, igual aquele nosso amigo lá, que eu falo lá, vamos dizer, do Central Park de New York, que eu estava lá no apartamento dele, apartamento que parece assim, você está dentro de um bairro inteiro, lá dentro do apartamento dele. E eu estou conversando com ele, só durante a nossa conversa lá de 2 horas, ele atendeu o telefone umas 6 vezes. E outra coisa, não, eu vou para Tóquio às tantas horas do dia tal. Não, dentro da minha agenda, espera aí que eu vou olhar. Aí examinava, não, isso aqui eu tenho que ir à Austrália. O negócio todo é por causa disso. O negócio não é fácil. Agora veja, tudo aquilo era dele, uma porção de firma, companhia, interesse em vários lugares. Ele pode continuar sendo assim em favor dos outros. Pensa bem. Aquele Warren Buffett, ele fez um negócio, mas doou aquilo. Mas eu não admito isso. Na minha terra, isso é tapiação. Esse negócio de dinheiro, então, tem que ir com calma. Eu estou falando agora para você como é que é o que eu acho. Acho que todo mundo não deve fazer jamais voto de pobreza. Isso é demagogia. A pessoa tem que fazer um pé de meia. Esse pé de meia hoje não precisa ser 5 milhões de dólares, pode ser bem menos. A pessoa vai fazer, ela pode trabalhar para o resto da vida. Em parte foi o que eu fiz. Aos 36 eu já tinha isso. De lá para cá eu nunca me preocupei demais com dinheiro. Agora, nunca me preocupei mesmo antes, mesmo quando eu não tinha. Pessoal, eu queria dar um recado bom aí para a gente, que nós conseguimos o stand lá. Foi? Feira do Livro, Então, gente, olha aí, quem é que vai lá tomar conta? É um stand bem central, de 30 metros quadrados, uma hora também que tem lá, bem no centro da feira. Hoje já vai funcionar, vocês já vão levar os livros para lá? Hoje, a gente vai começar a encaminhar os livros. Gente, vão lá hoje para ver se eles fizeram o trabalho direito. Cadê os fiscais aí da feira? Vamos ver se eles aparecem lá. É 7 horas da noite? Começa a solenidade de abertura às 7 horas. 7 da noite. Aí a Solange vai ajudar a gente na escala, né? A gente vai ficar com ela aqui na saída para ver quem puder. Então, gente, vamos ver se vocês ajudam aqui. A próxima etapa eu consegui te ajudar. Os amigos dos livros. O professor, nós vamos passar uma lista. Os bibliófilos. Nós vamos passar uma lista antes do término, para quem puder nos ajudar lá na escala, porque nós não temos pessoas suficientes. Chama a Daiane, que ela é muito boa nisso. Não, nós vamos passar aqui, quem puder nos ajudar, pede para já Daiane, deixa o nome. pedindo a ela para ir lá, tá certo? Tá, mas vamos passar ela aqui daqui a pouco já. O que considerar antes de realizar mudanças radicais ou viradas de mesa com mudança de carreira profissional já durante a fase executiva da PROEX? Pode ser boa opção, por exemplo, deixar emprego fixo sem ter outro em vista no curto prazo para investir em estudo para qualificação profissional? Que ferramentas ou aspectos seriam mais relevantes a considerar na análise de virada mais radicais de mesa já na fase executiva? A fase executiva, a primeira coisa que tem que ver é qual é a sua idade. Conforme a sua idade, não é bom você fazer as coisas radicais. Aí não é hora de fazer cirurgia. Cirurgia a gente tem que fazer antes. Então, num caso desse, isso que você está falando aqui, deixar emprego fixo sem ter outro em vista a curto prazo. Primeira coisa, você tem pé de meia? Não é que é isso? Com a crise que está aí, tem 2 crises. É uma crise bipolar. Como é que fica essa situação aí? É um plano de tensão, você tem que estudar o que você vai fazer, não pode ser assim não, está errado. Isso é que eu estava falando, assodamento, precipitação, impulsividade, enfim, ansiedade da pessoa, vai devagar. Se você já está na fase de execução, agora, não é hora de fazer as coisas com assodamento uma hora para outra, fatigado. Vai com calma, pondera bem, faz tudo com segurança para você dormir toda noite.
a gente também sempre recomenda da pessoa aproveitar a bagagem dela. Nessa mudança, ela não dispensar tudo, porque às vezes a pessoa quer jogar tudo para o alto. Então ela pode passar para uma outra área, mas aproveitando o que ela tem de experiência. Ela tem que aproveitar tudo que ela tem. O acervo não deve ser queimado. Isso é muito sério, eu também acho. Professor, na página 61, tem ali a questão de motivaciologia, né? Quanto maior a página na linha 3, motivaciologia. Quanto maior a maturidade cosmoética da consciência. Onde é que eu não entendi nada? Página 61. Motivaciologia. Terceira linha? Terceira linha. O que é que você quer? Quanto maior a maturidade cosmoética da consciência, maior a automotivação lúcida. No caso, a maturidade cosmoética seria a intencionalidade dela já trabalhada, né? Seria já trabalhada, mas não é só intencionalidade, não. Ela já tem vivência daquilo. Ela já tem um código cosmoética pessoal, o CPC. A gênese da motivação, ela estaria nessa intencionalidade, então, nessa... ela está motivada. Não tem nada. A gente faz força. Olha a minha vida, eu sou um cara motivado. Quem é que me conhece sabe disso. Eu sou devagar e sempre, mas estou ali. Eu não tenho preguiça com as coisas, eu não fico enfadado, eu não acho enfadonho a repetição. O que é que eu falo? A gente tem que ter hábitos sadios com rotinas úteis. Minha rotina é útil. E outra coisa, todo mundo que não gosta de rotina tem que lembrar, todo dia você tem que voltar ao banheiro. Quase sempre mais de uma vez. Isso é rotina. Como é que você vai ficar sem? Lembre-se da lição do meu pai, para limpar o sapato. Então, uma técnica motivacional seria a pessoa readequar a sua intencionalidade, ou verificar o seu nível de maturidade. A intencionalidade a gente tem que ver se ela ainda não tem cosmoética. Se ela não tem, ela precisa arranjar cosmoética. Se ela tem, então o problema não precisa de readequar, é ver se ela precisa de aperfeiçoar os itens, não é, do processo dela. Isso é que tem que ver. Caminha por aí. Olha, estão me dando aqui o Salão Internacional do Livro, a programação de segunda a sexta, das 9 às 22. Mas hoje é o primeiro dia, por isso que é que tem que ver que é às 7 horas da noite. Sexta-feira, 19 horas, solenidade de abertura. Patrono, o senhor Roberto Requião. E incentivador de leitura, Jorge Samek. Agora, 19h30, Vera Mussi, secretária do Estado da Cultura. 20 horas, Cristóvão Tetza. Ele que vai mostrar hoje, é o que está lá. Tá certo? Quem quiser ver, está aqui. Professor, tá bom? A pensenologia, a segunda linha, os nexopensenes, eu queria que o senhor falasse sobre a relação dos nexopensenes e a dispersão. Como é que a gente trabalha o positivo é quando e a pessoa tem os pensamentos conexos, ou seja, uma coisa está junto da outra. Há uma interatividade, há um processo de inter-relação, há uma conexiologia, ou conectividade, ou interconectividade entre o que a pessoa faz. Então, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela fala, aquilo que ela escreve, aquilo que ela faz, é mais ou menos uma linha só. Há uma iso, quer dizer, uma linha, sabe, totalmente reta nessa situação. É sempre a mesma coisa. É aquilo que a pessoa está fazendo. Então, a pessoa é a mesma quando ela pensa, quando ela sente, quando ela fala, quando ela faz. Seja aqui ou lá, hoje ou amanhã. Então, essa pessoa, você já sabe como é que é. Ela, então, ela não é imprevisível. O ideal é você sempre ter uma pessoa previsível. Você já sabe qual vai ser a reação dela. O amparador quer que a pessoa, por exemplo, o tenepsista, seja uma pessoa previsível. Ele já sabe as energias que a pessoa tem, qual é a intenção que ela tem. Isso é que é o processo mais sério.
Esses nexopensênios é que levam a pessoa a aumentar a sua autocoerência? É o jeito, né? O nexo pensênio é que é a base de tudo. Outra coisa, são eles que são iguais ao orto pensênio que nós estamos falando aqui. Agora, os evolúcios pensênio, ele existe em função disso. Como é que a pessoa vai evoluir se ela não tiver uma coordenação das intenções dela? A intenção é justamente isso. Outra coisa, existem os neopensênios. Esses neopensênios é que vão aumentar também a evolução do processo, mas tudo dentro da mesma linha, senão não funciona. Está mais ou menos claro isso aí? Agora, que mais? Tem mais alguém aí com o microfone? Por B? Aqui ainda. E essa relação do nexo, dos nexos pensênios com a labilidade parapsíquica, como é que se dá isso? A labilidade parapsíquica da pessoa é quando ela usa vários fenômenos para atingir os mesmos objetivos interassistenciais. Existe, então, um fenômeno mais complexo, maior, mais avançado, que engloba, que abarca isso. Qual que é o fenômeno? Vocês sabem? Você escutou o que eles falaram? Então, aí é que é o negócio mais sério. Eu estava pensando assim, se a pessoa tem um parapsiquismo do qual ela ainda não dá conta, não domina, não há como ter nexos pensênios, né? Não há como ter uma coerência na sua manifestação. Não, se uma pessoa não sabe o que ela quer, ela não é gente, né? Ela é um vegetal. Pensa assim que nós vamos derrubar tudo isso de uma vez só. Uma pessoa tem que saber o que quer. Se ela não sabe... E outra coisa, não é saber o que quer igual aquela mocinha, teenager, que fala assim, não, eu gosto da cor azul. E pronto. Isso aí isso não é nada. O processo não é a cor azul. Tudo da pessoa, tudo meu tem que ser azul. Isso é coisa de criança. O negócio é saber definir perante um problema, perante um impasse, perante algum caso conflitivo, qual é o posicionamento da pessoa? Ela sabe o que é, ela tem posicionamento. Você vê, tudo que eu conheço, eu tenho posicionamento. Às vezes tem coisa que eu não conheço, eu não falo. O negócio que eles estão começando a fazer agora, eu não tive contato com aquilo, não sei, eu não posso dar palpite, eu não tenho competência para isso. Agora, aquilo que eu sei, que eu vivenciei, eu tenho minha opinião. É por isso que eu falo aqui, minhas opiniões todas. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, opinião perante o cosmos. As realidades do cosmos têm que ser encaradas, abordadas, refletidas, e nós temos que chegar num ponto que a gente vai saber o que é isso. Sou a favor ou sou contra? Qualquer assunto que tenha, os mais cabeludos e mais difíceis que tem aqui, eu dou meu palpite. Os caras vêm e me perguntam aqui, você não vê? O que você acha do aborto? Eu falo assim, eu sou favorável. Uma opção de caso de aborto, eu sou favorável. Olha aí, a definição. O que você acha do condom, que é a camisinha? Sou totalmente favorável. O que você acha de religião? Sou totalmente desfavorável. Acho besteira, é secundário. A gente deve deixar isso e cuidar de outro caminho melhor do que a religião. Mas a religião ainda vai existir aqui, sei lá até quando. Se a pessoa precisar, ela vai na religião. Olha a minha opinião. Entende como é que é? Às vezes a pessoa quer vir para cá, mas ela está muito enrolada no terreiro dela lá. Fala assim, fica no seu terreiro, esqueça a gente. Você não está preparado para isso. Por quê? Se ela vai sair, o povo vai dar em cima dela, vai ficar assediado. Eu já estou prevenindo o assédio. Melhor é ficar daquele jeito para ver. Quando ela quiser, vem para valer, não vai ficar em dúvida nem nada. Enquanto estiver em dúvida, é melhor se abster. Muitas das perguntas que me fazem é porque as pessoas têm dúvida, então não deve fazer nada. Você entendeu o que quer dizer? Quando uma pessoa sabe o que quer, que era isso que vocês estavam perguntando aí, o processo do nexo, ela não precisa fazer tanta pergunta mais, ela já sabe o que precisa. Vamos pensar bem nisso. Nós temos que chegar nesse nível que as nossas perguntas sejam enriquecedoras.
Mas não é uma pergunta apenas de investigação inicial, uma interrogação básica. Como é que é? O básico, pretinho básico, tem que ser ultrapassado. Não pode ficar só nele. Então a pessoa já sabe o básico. Está mais ou menos claro? Isso aí tem lógica para você? Esse é o caminho. Esse aqui é o jeito da situação. Agora, o que mais vocês têm aí? Está tudo bem? Como é que está? Gente, então, hoje tem 2 solicitações, eu vou tornar a repetir. Para o Salão Internacional do Livro em Foz do Iguaçu e tem para expor Conscienciologia lá. Eles vão falar nisso daqui a pouco. Eu já vou passar, então, desde já para os nossos comerciais aí, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 18 perguntas respondidas online, 28 perguntas presenciais, 104 assinaturas no livro de presença e 20 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 7 recados. Rosemary, imersão na escrita. Acoplamentário, Cíntia e Alexandre, Expo Conscienciologia. Flávia, Megastore. Sérgio, curso de mediação. Alcira, Côncios. Cristiane, definição de especialidade pessoal. A eleição do verbete para amanhã. Comunicação modular. Linha de abertura. Mega tarefa final. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Gostaria de convidar todos para um curso Imersão na Escrita. Nós temos uma 3ª turma, né? Agora no dia 6 e 7 de junho. E o nosso convite especial para as pessoas que já fazem atividades na Uniescom, a dinâmica da escrita, formação de autores, elas terão desconto. O valor é R$ 150 à vista ou 160 parcelado. Informações pelo e-mail uniescom@uniescom.org ou com os autores aqui nas leituras. Obrigada. Queremos lembrar, o próximo acoplamentário vai ser nas datas 15, 16 e 17 de maio. Os EPICONs vão ser os professores Nário Takimoto e Cristina Arakaki. A temática é autoconsciencioterapia. E estão abertas as inscrições na recepção do SEAEC. Obrigada. Pessoal, gostaria de lembrar a todos, acho que vocês já devem estar sabendo, a Expo foi reaberta recentemente. Nós estamos agora com um espaço apto a receber todas as ICs que possam colaborar com a gente, proferindo palestras, debates, talk shows. O professor Valdo citou agora, durante a tertúlia, a participação dos professores veteranos da Conscienciologia. Nós gostaríamos de fazer uma escala, um agendamento de palestras para que todos vocês, professores veteranos e professores novos também, que tenham algum tema de palestra, de curso, que possam colaborar com a gente naquele espaço para a gente dinamizar melhor aquilo lá e podermos receber as pessoas e fazer a nossa assistência. Existe agora um e-mail que a gente está liberando para todo mundo enviar suas sugestões, enviar seus temas de palestras, de debates, expo@discernimentum.org. Nós já temos alguns professores confirmados na listagem de palestras, que é o professor Loche, a professora Malo, a Mabel, João Aurélio, Marcelo Silva, Alvarez, Flávio Amaral e Alexandre Baltazar. Estamos abertos a todos que quiserem sugerir temas de palestras e debates e talk shows. Mandem seus temas para esse e-mail que eu falei para vocês. E vamos, então, melhorar a nossa disponibilidade de assistência naquele espaço. Também precisamos de voluntários para montar a escala, para continuar atendendo das 10 às 10 da noite. E aquela folhinha que passou para vocês, quem quiser responder aquela folhinha, preencher aquela folhinha, pode entregar para mim aqui no final da tertúlia. O Alexandre também tem algumas coisinhas para falar para vocês. Só interessante ressaltar que esse novo projeto da Sala da Expo, ele é bastante dinâmico. Nós vamos estar sempre aperfeiçoando. As exposições vão ser alternadas. A primeira exposição é a da Apex, tá certo? Que é um tema introdutório, é uma porta aberta da Conscienciologia, de forma com que todos que tiverem sugestões de melhoria para a sala, enviem para esse e-mail
expo@discernimento.org, ou pode falar pessoalmente na nossa sala no Discernimento, que é a segunda sala à direita, logo de quem entra no Polo Discernimento. Tá? Então, vocês estão todos convidados a participarem do projeto. Pessoal, boa tarde. Eu queria dizer que a promoção de 20% da Mega Store do mês passado acabou, mas que a partir de agora a gente vai estar fazendo uma promoção especial com o nosso estoque antigo. Vão ter os livros que o professor Valdo indicou sobre o Adorno e outros também, o Eduardo Said, vão estar na promoção com 30%. A gente quer baixar o estoque e com isso ajudar para que as pessoas tenham acesso a esses livros. Então, quem quiser maiores informações, entre em contato com a gente e os teletertulianos também. Nós mandamos o livro em casa via correio, tá ok? Obrigada. Gostaria de reforçar o convite para o curso de mediação. O professor Valdo já fez a divulgação, né? Nós estamos tentando trazer o professor Auro Simões para cá, o professor Auro de Curitiba, e ele tem uma experiência muito grande de mediação. Então todos estão convidados que quiserem aprofundar. Não é só para formados em direito, né? Nós estamos convidando o pessoal da psicologia, administração e outras formações que queiram entender um pouco mais de como funciona essa metodologia de resolução de conflitos. Obrigado. Boa tarde. A Consus estará ministrando o Consim Cobaia temático para inversores. Então, inversores que queiram fazer a avaliação do nível da autoinvexibilidade, a apresentação do programa da Invex, o despojamento da assistência interassistencial de dar e receber feedbacks, acontecerá no dia 5, 6 e 7 de junho. Tá? Alguém interessado na recepção do CAEC ou com a agente da Consus? Obrigada. Boa tarde. Eu vim divulgar o curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso inédito. Está sendo realizado em conjunto entre o CAEC, a equipe da Apex e a equipe da Consus, com o apoio da OIC. E o objetivo maior é ajudar todos os interessados a definir a sua especialidade de PROEX. Né? Então, há uma sinergia, uma confluência de esforços com o objetivo de ajudar a todos os voluntários, intermissivistas, cognopolitas e interessados a definir a sua especialidade. Serão 4 módulos. O primeiro módulo vai ser trabalhado a conscienciometria, o segundo a parasociometria, o terceiro a proexologia e no último cada aluno irá apresentar a sua definição de especialidade. Serão vários temas a serem abordados. A gente tem uma equipe de professores das 3 instituições, contamos também com mais 3 EPICONs que vão estar nos auxiliando nesse esforço. E vamos ter os campos energéticos no domingo pela manhã. E maiores informações e também para descontos, procurar a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez a gente reforçando o convite aí para vocês ajudarem no voluntariado lá na Feira do Livro, né? Nós temos aí já 5, 6 pessoas que vão estar, mas ainda tem vários assim buracos assim na escala. Então a gente pede para que quem possa estar ajudando, mesmo que seja 1 hora, meia hora, fala comigo, com a Solange, que a gente está organizando a escala aí para a gente poder estar presente lá na feira lá. Interessante que até a organizadora da feira falou assim, ainda bem que vocês vão aqui, vocês são um exemplo para nós aqui, para Foz do Iguaçu. Ela colocou isso, então eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço e estar lá presente nesses 10 dias lá, marcando a presença aqui da Conscienciologia lá, tá bom? Obrigado. Pessoal, meu recado é sobre o programa Amigos da Enciclopédia. A gente, essa semana, definiu a data de lançamento do site, do sistema. Vai ser dia 31 de maio, tá? É um domingo. Então vai ser um domingo assim bem especial. A gente vai preparar vão ter muitas atividades assim, tanto pela internet, que a pessoa que estiver navegando vai poder utilizar ferramentas naquele dia, quanto também brindes para quem se inscrever no dia 31 de maio. Tá? Então a gente está nessa fase final, os testes estão sendo feitos, o site está funcionando já, ele está offline, já é possível fazer inscrições, tá, pela internet. Então a gente está dando esse feedback para vocês porque é uma conversa longa de 6 meses que a gente tem aqui sobre o programa, sobre essas mudanças. E durante o mês de maio vocês vão gradativamente vão recebendo informações nossas aqui sobre as mudanças no programa Amigos que vão ser instituídas a partir do dia 1º de junho, tá bom? Então, novidades estão chegando. Quem não renovou o programa agora, em abril, pode renovar na recepção do CAEC. Nós mantemos aí a nossa média de 340 amigos da enciclopédia no mês de abril, tá?
Então é uma média que vem vindo desde outubro do ano passado, e a gente conseguiu fechar esse primeiro trimestre também em superávit, né, com as nossas despesas aqui da enciclopédia. Então, um resultado bem positivo, bem mostrando a produtividade de todos que estão contribuindo aí com a enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é pertinência evolutiva, com 21 votos. Obrigada e boa tarde a todos.